Muito bem, muito boa noite, amados irmãos. Nós estamos começando nesta hora a nossa terceira aula do curso Mediador de Conflitos. O tema desta aula de hoje é conflitos nos relacionamentos interpessoais. No transcurso do curso, nós vamos falar sobre conflitos em diferentes áreas da vida. Hoje seremos específicos nos relacionamentos interpessoais. Por certo, a Bíblia fala muito sobre isso. Tem muitas referências para a gente estudar, para a gente meditar. Eu recomendo que você tenha lápis e papel na mão durante esta classe para fazer suas anotações. Eu me esforço para ser objetivo até demais, porque temos muita coisa para tratar em pouco tempo. Ainda bem que você vai estudar em casa o material de apoio. Então, vamos continuar. A nossa aula 3, falando sobre relacionamentos interpessoais, a Bíblia tem muitos ensinamentos sobre esse assunto. A Bíblia fala sobre o relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, apesar de que em outra aula nós vamos entrar de forma mais detalhada sobre o relacionamento em família, que, por certo, é um verdadeiro campo de batalha. Por incrível que pareça, o lar, que foi estabelecido por Deus para ser uma âncora segura, para ser um lugar de paz, de amor, de aconchego, de felicidade, infelizmente, é um campo de batalha. Mas não vamos hoje falar muito sobre esse assunto. Vamos deixar para outro dia. Apenas informo que os relacionamentos intrafamiliares estão dentro dessa seção dos relacionamentos interpessoais. Isso veremos numa próxima aula. Pois bem, a Bíblia fala também sobre o relacionamento entre patrão e empregado. E a Bíblia dá detalhes de forma clara e específica como deve se comportar o patrão com o seu empregado e como deve se comportar o empregado com o seu patrão. Não tenho tempo aqui para detalhar, mas eu recomendo que você leia essas referências em 1 de Pedro 2,18, Efésios 6, do 5 ao 9 e Colossenses 3, do 22 até o capítulo 4, versículo 1. Não vamos ter tempo aqui para detalhar. Também a Bíblia fala sobre relacionamentos entre líderes e liderados. Apesar de que numa próxima aula nós vamos falar especificamente do ponto sobre o relacionamento interpessoal entre líderes e liderados, eu tenho uma apostila completa falando sobre relacionamentos entre líderes e liderados. No entanto, eu quero, de forma abreviada, convidar você a ler comigo essa passagem. Vamos adiantar um pouco do assunto. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13, para que você veja, a Bíblia é completa. E esse tema de relacionamentos interpessoais, de conflitos nos relacionamentos, a Bíblia trata isso de Gênesis a Apocalipse, em todas as áreas, em todas as esferas da vida, de um modo geral.
Primeira aos Tessalonicenses 5,12. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Aqui a Bíblia manda fazer um reconhecimento. Isso é honra. Isso significa honrar, reconhecer é honrar. E diz mais, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Meus irmãos, uma passagem como esta é muito clara, é muito específica, falando do relacionamento interpessoal entre líderes e liderados. Qual deve ser o proceder correto? Neste caso aqui, fala especificamente da atitude correta dos liderados. Em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1, anote aí no seu caderno, é muito importante ter um caderno de anotações nestas horas. Anote mais aí, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1, fala qual deve ser a conduta dos líderes para com os seus dirigidos. Também a Bíblia fala sobre o relacionamento entre colegas. Parece que não está na Bíblia, né? As pessoas podem até dizer, mas até isso a Bíblia fala, assim fala. Vamos ler em Provérbios 26, versículo 17. Diz assim, do 17 ao 21. O que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Você já sabe o que acontece, né? Sai mordido. Fala do intrometimento em negócios alheios, onde a pessoa não é chamada. Logo no verso 18 diz, como o louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Tem outro versículo na Bíblia que lança luz a este dizendo, maldito o que engana. É feia a palavra, mas está na Bíblia. Está na Bíblia. Anote aí, se deseja, Malaquias capítulo 1, versículo 14. Maldito o que engana. A pessoa que engana o seu cônjuge, a pessoa que engana o seu companheiro, depois diz, não, foi só uma brincadeira. Deus não tolera isso. Deus não tolera. O que isso nos ensina? Que Deus quer que o relacionamento interpessoal entre qualquer classe de pessoas, inclusive colegas, seja respeitoso. Leia um pouquinho mais. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente cessará a contenda. De que está falando aqui? É óbvio que é de relacionamentos. Como o carvão é para o borralho e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Ou seja, para despertar a briga, a contenda, a dissensão. Todo esse texto, desde o versículo 17 ao 21, está falando de relacionamentos interpessoais entre companheiros. Agora, falando em relacionamento entre vizinhos. Mas, pastor Bento, a Bíblia fala sobre relacionamento entre vizinhos, fala e bastante. E aqui nós temos um ensinamento profundo para a nossa vida. Vamos ler em Provérbios 27 e 10, que diz assim, não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Você pode contar com seus vizinhos? Você trata bem? Isso aqui é tremendo. Você trata bem os seus vizinhos? Como você se comporta? Você serve a eles quando eles precisam de você? Isso aqui é uma coisa que nos leva a refletir. E a Bíblia fala
muito sobre isso. Vamos ver ainda em Provérbios 25, verso 17. Diz assim: retira o teu pé da casa do teu próximo. Eu estou lendo na Almeida corrigida, então aqui diz: retira o teu pé da casa do teu próximo. Mas na nova versão transformadora, que por certo eu gosto muito e recomendo, ela diz exatamente: retira o teu pé da casa do teu vizinho. Ou não vá com muita frequência na casa do teu vizinho, para que não te aborreça. Então, meus irmãos, a Bíblia é rica em ensinamentos a respeito do relacionamento com vizinhos. E o que a Bíblia diz em Êxodo capítulo 11, versículo 2? Ordem de Deus para Moisés, para que Moisés dissesse ao povo: na noite da despedida do Egito, Moisés disse ao povo: pedi aos vossos vizinhos vasos emprestados, objetos emprestados. Era a instrução de Deus, pedir aos vizinhos. Meus irmãos, todos nós precisamos uns dos outros. A pessoa soberba maltrata o outro, seja na família, seja na vizinhança, onde quer que seja, porque pensa que nunca vai precisar do outro. Não existe isso, irmão. A vida é como uma gangorra. Quem hoje está lá embaixo, amanhã pode estar lá em cima, e vice-versa. Então nunca se deve tratar mal a ninguém, nenhum parente, nenhum vizinho, nenhum colega, nenhum companheiro. Porque hoje a gente está bem e o companheiro está lá embaixo. Mas você não sabe quantas voltas dá o mundo. Amanhã nós podemos precisar do outro. Os irmãos de José o trataram mal. Anos depois precisaram dele. Fica aqui a lição para nós. Ainda falando sobre relacionamento com vizinhos, em 2 Reis, capítulo 4, o profeta Eliseu disse para a viúva: pede aos teus vizinhos vasos emprestados. Vasos não poucos. Pede bastante. Pede a todos os vizinhos. Você já pensou se aquela viúva fosse o tipo de pessoa que briga com os vizinhos, que trata mal, que responde mal, que se nega a fazer um favor? Naquele dia, ela estaria em aperto. A bênção ficaria limitada para ela. A ordem de Deus é para a gente tratar bem a todo mundo. Pois bem, avançando aí, a Bíblia fala sobre relacionamentos, atitudes que constroem bons relacionamentos. De passagem apenas, porque eu vou voltar a tratar sobre estes pontos numa próxima aula, mas é muito importante tomarmos em conta atitudes. Lembre que nós falamos não somente com palavras, falamos com gestos. A Bíblia menciona pessoas que falam com os pés. Falamos com a cabeça, falamos com as mãos, falamos com o corpo. Então falamos também com atitudes. Uma atitude é uma mensagem. Não é somente com palavras que se fala. E existem atitudes que constroem bons relacionamentos. Assim como existem atitudes que destroem os relacionamentos. Destrói, de verdade, destrói. Mas vamos falar sobre atitudes que constroem. Primeiramente, empatia. Pastor Bento, está na Bíblia? Sim, está. Anote aí. Romanos, capítulo 12, versículo 15.
quando manda chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Isso é empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro para sentir a sua dor, sentir a sua tristeza. Tem gente que vai a um velório e conta piadas e não tem o mínimo sentimento pelos familiares. Isso é falta de empatia. Tem gente que vê outro chorando e gemendo e diz: não seja bobo, isso não é para tanto. Falta de empatia. No capítulo, anote mais uma referência. No capítulo 9, verso 35 de Mateus. Mateus 9, 35. Disse que Jesus, ao ver as multidões, sentia compaixão, porque as via desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Isso é empatia. Empatia também é compreensão. É compreender o porquê do choro, da dor, do lamento do outro, das fraquezas do outro. Essa é uma atitude que constrói bons relacionamentos. A outra é o respeito. Eu vou enviar para vocês esse mesmo material, mas bem carregado de referências bíblicas, para que você estude em casa. O respeito quer dizer honra. Eu vou enviar para vocês um livro chamado, é parte do material de apoio. O livro se chama O Princípio da Honra. São 16 lições para ser estudado durante 16 semanas. 4 meses estudando sobre o princípio da honra todos os dias, de segunda a segunda. Eu vou enviar para você, você vai ter esse material. Então, o respeito é honra. E isso a Bíblia está repleta de ensinamento sobre a honra, sobre o respeito. Cortesia. Cortesia é educação. É um trato amável no diálogo uns com os outros. Mediador de conflito precisa praticar isso e precisa ensinar as pessoas a fazer isso. Porque na prática, o que é um mediador? É um educador. E qual é o lema do mediador? Ensinando a ensinar. Pratique e ensine. Ok? Palavras de afirmação. Meu Deus, eu sempre toco nessa tecla. Palavras de afirmação. Eu fico triste quando eu vejo líderes. Permita-me dizer-lhe que eu estudei liderança, fiz faculdade nessa área, amei, me tornei um palestrante na área de liderança. E a pessoa que estuda liderança, eu vou enviar para vocês 2 apostilas sobre liderança. Mas não é apostilinha fraquinha, não. É bem carregada de ensinamento, de páginas e de referências bíblicas. Boas. Na verdade, eu tenho um livro completo sobre liderança com mais de 240 páginas, mas está em espanhol. Dos meus 30 livros, 8 estão em espanhol. Se alguém quiser, eu posso enviar também em espanhol. Né? Um livro completo com 240 páginas sobre liderança. Em espanhol, o título dele é Quem se sentará em la primera silla? Posso enviar para você. É tudo sobre liderança, 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 liderança. Agora bem, a pessoa que estuda liderança, ou a pessoa que mesmo que não estuda liderança, porque para ser líder não precisa nem sequer ser um especialista acadêmico em liderança. O especialista acadêmico em liderança é para ser mestre no assunto. Para ser líder é suficiente ter um conhecimento básico. O que faz uma pessoa ser líder não é muito conhecimento da disciplina de liderança. O muito conhecimento torna a pessoa mestre. O que torna uma pessoa líder é ela ter uma equipe para ela dirigir e a equipe seguir. Se a equipe segue, ela é líder. Se a equipe não segue, ela não é líder. Assim de simples. E eu fico triste quando eu vejo supostos líderes dizer, e já vi, supostos líderes dizer que não elogia uma pessoa, a ninguém, para ela não se ensoberbecer e não ir para o inferno. A atitude precária,
a atitude péssima, a atitude imoral, a atitude infame, a atitude desgraçada do inferno. Que atitude mais imoral, irmão? Que atitude mais porca, que atitude mais péssima, que atitude mais desastrosa. Para criticar, sim, é bom. Para criticar, para infamar, para machucar. Aí sim não tem medo de levar o irmão para o inferno. Mas na hora de dar nota 10, meus irmãos, eu sempre tive o hábito, antes de estudar liderança, eu sempre tive o hábito de reconhecer o valor das pessoas. Isso está em mim, está impregnado em mim. Não é porque eu estudei liderança, não. É porque é parte da minha natureza. Reconhecer as pessoas. Reconhecer o valor das pessoas. Reconhecer o que as pessoas fazem. Não custa nada dizer parabéns. Nota 10. Você acertou. Gostei de ver. E mais, na condição de ministro de Deus, dizer: Deus está contente com você. Deus aprova o que você está fazendo ou o que você está dizendo. Isso se chama palavras de aprovação, palavras de afirmação. Sabe por que eu falo desse jeito? Porque muitos líderes, o rei Saul foi um exemplo. Depois eu vou falar sobre ele em outra aula. O tipo de pai amaldiçoador, o tipo de líder amaldiçoador, que em vez de dar uma palavra de afirmação, dá palavra de derrota e de fracasso e de maldição. Muitos pais, por falta de sabedoria, amaldiçoam seus filhos. Muitos líderes amaldiçoam seus dirigidos por meio da crítica. Vamos continuar, querido. Esse tema me deixa emocionado. Mas tome em prática isso, ponha em prática. Ponha em prática. Altruísmo, generosidade. Sobre essa de altruísmo, anota aí a referência de Provérbios 11, 24 e 25, onde a Bíblia trata de uma forma muito importante sobre o altruísmo, a generosidade. Anota também em Romanos 15, de 1 a 3. Faz parte do relacionamento que constrói gratidão. Gratidão. O Novo Testamento nos ensina a ser grato. Efésios capítulo 5:18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Colossenses 3:15 diz: sede agradecidos. Muito bem. Agora nós vamos falar sobre atitudes que destroem os relacionamentos. Em primeiro lugar, críticas. Meu Jesus, tem gente que não sabe elogiar, porque na verdade não é que não sabe, é que tem medo do outro ir para o inferno. Mas na hora de criticar, não tem medo de levar o irmão para o inferno. O que são críticas? Julgamentos segundo as aparências. João capítulo 7, versículo 24. Eu vou passando por em cima dos tópicos assim rapidinho, porque nas próximas aulas, com certeza, eu vou ampliar esses assuntos. Amargura. Anota aí Efésios capítulo 4, versos 31 em diante. Anota também Hebreus capítulo 12, versículo 15. Que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Isso está falando de relacionamentos. A raiz de amargura contamina quem está por perto. Uma pessoa amargurada afeta os relacionamentos interpessoais com o pai, com a mãe, com o cônjuge, com o filho.
com a filha, com o irmão, com a irmã, com quem quer que seja. Que mais? Ira sem causa. Não é pecado sentir ira, viu, irmãos? A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. A ira com motivo justo é correta. Até Deus sente ira. Quando Jesus entrou no templo e viu a casa de Deus transformada num comércio, Jesus sentiu ira. Romanos 1,18 diz que Deus está irado todos os dias. Então, a ira dentro do limite, a ira justa, não é pecado. O que é pecado é a ira sem necessidade, mau caráter. Aí sim destrói os relacionamentos. Ofensas são palavras irrefletidas. Anota aí Provérbios 15, versículo 2. A palavra dura suscita a ira, mas a palavra suave aplaca o furor. A forma de falar, não ofenda. Fale palavras suaves. Pense antes de falar, não fale palavras irrefletidas. Apesar de que a Bíblia diz que do que há em abundância no coração, disso fala a boca. A pessoa que ofende é porque no coração tem o instinto de ofender. Quando a palavra sai pela boca é porque está no coração. Pois bem, queridos, tem mais. Agressão psicológica. Quiser anotar uma referência? 1 Reis, capítulo 19, versículos 1 e 2. Fala de ameaças. Comparações faz eu lembrar daqueles pais avestruzes, porque tem pai e tem mãe que tem o comportamento de avestruz. Trata mal seus filhos, só trata na pancada. E quando não é na pancada física, é na pancada psicológica. Palavras de ameaças. A ameaça deixa a pessoa nervosa, deixa a pessoa toda se tremendo. Às vezes uma ameaça é pior que uma pancada física, porque vai na alma, vai no psicológico. Isso gera conflito nos relacionamentos. Tem filho que não trata o pai, tem filhos que não falam com os pais. Tem pais que não falam com os filhos, tem irmão que não fala com o irmão, porque se cansou de tanta ofensa, de tanta pancada na alma. Chegou um ponto que cansou, preferiu não falar mais. Egoísmo, vou explicar outro dia. Ingratidão, vou falar outro dia. Incompreensão, que significa desinteligência, vou deixar para falar outro dia. Contendas, vou deixar para falar outro dia. Sobre contenda tem um montão de referências na Bíblia, bastante. São coisas que destroem os relacionamentos. A Bíblia fala de bons relacionamentos interpessoais. Eu não vou tratar sobre isso aqui hoje, mas você deve conhecer na Bíblia o relacionamento entre Davi e Jonatas, entre Davi e seus soldados. Essa de Davi e seus soldados, eu gostaria de fazer um comentário. Uma pena que não dá para fazer hoje. Daniel e seus companheiros na corte babilônica, Jesus e seus discípulos, é muito lindo isto. Paulo e seus cooperadores, João e seus seguidores. Não vou explicar isto hoje, deixa para outro dia. Eu gostaria também de explicar sobre alguns exemplos que a Bíblia fala de relacionamentos interpessoais conturbados e seus respectivos motivos. Por quê? Adão e Eva, você pensa que depois da queda foi mil maravilhas, se equivoca. Foi um relacionamento conturbado. Por pouco não chegou ao divórcio. Caim e Abel, nem se fala. José e seus irmãos, eu vou falar isso aqui outro dia, é o jeito. Moisés e 3 auxiliares próximos, você sabe a quem eu me refiro. Coré, Datã e Abirão. Ana e Penina, 2 esposas morando numa mesma casa, casada com o mesmo homem. Você se imagina o sofrimento de Ana? Davi e seus irmãos, vou falar outro dia. Davi e seu líder. Eu coloquei a palavra líder aí, mas não é líder. Saul não era líder, Saul era chefe. Líder mesmo, irmão, é aquele que as pessoas seguem em forma voluntária. Quando as pessoas obedecem e seguem a alguém por força de lei, isso não é líder, é chefe. Então Saul realmente era chefe e não líder. Davi e Mical, sua esposa. Eu não tenho tempo para falar sobre isso aqui hoje. Falo outro dia.
Davi e Absalão, seu filho. Depois eu falo, o rei Assuero e a rainha Vasti. Outro dia eu falo, Elias e Jezabel. Deixa para outro dia. Micaías e o falso profeta Zedequias. Isso está no... Anota aí, irmão, sobre Micaías e Zedequias, anota a referência. 1 Reis, capítulo 22, anota aí. Jeremias e Pazu e Ananias, anota aí Jeremias, capítulo 20. Jesus e os fariseus, Mateus 23. João e Diótrefe, terceira epístola de João. Terceira epístola de João é só um capítulo. Não tenho tempo para explicar isso. Apesar de que ficaria super legal, super bem, explicar. Irmão, dentro desses pontos tem tanta coisa para a gente tratar com detalhes. Mas tem coisa, mas não dá para tratar hoje. Ok? Pois bem, queridos, paramos por aqui, agradecendo a todos vocês por haver assistido esta aula, desejando que Deus abençoe a todos na paz do Senhor Jesus e até amanhã.